Preparei um conteúdo então todo diferente de fios para a gente conversar e ainda falar um pouquinho sobre Fresh Frozen. Que é isso, Rafa? Marca de sorvete? Não tem nada a ver com sorvete. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história de aprender anatomia em cadáver fresco para algumas técnicas. E bora começar, porque hoje a gente vai falar justamente sobre fios. Galera, mas para que serve um fio de sustentação? O que seria, Rafa, na verdade, um fio de sustentação? Quais seriam as indicações? E não vem me falar que a indicação é fazer sustentação. Não é isso não. O que acontece? Que o nosso rosto está sempre numa mobilização, ele tem uma dinâmica. Essa dinâmica é influenciada pela força dos músculos, pelo posicionamento, por alguns hábitos, condutas e principalmente quando também soma a incidência da idade, os volumes de gordura da face podem começar a mobilizar. O tecido fica tudo muito mais fininho e o colágeno vai embora, gente. E o colágeno indo embora, não tem quem segure, né? Então o que eu preciso fazer? Trabalhar estimulando o colágeno numa intensidade bem forte. E aí que entra o fio. Ele entra para estimular essa nossa matriz de colágeno. Por isso que ele é colocado diretamente dentro da pele, diretamente dentro do tecido, com essa ideia, essa pegada de gerar neocolagênese, com essa vontade de fazer acontecer para bioestímulo de colágeno. Então o fio, ele vai ser aplicado, vai começar a ter um desenvolvimento imediato ou tardio. Tudo vai depender do tipo de fio que você está trabalhando. Por quê? Os fios de sustentação mesmo, eles têm ação imediata e tardia. Os fios de bioestimulação, eles têm apenas ação de estimulação tardia. Essa é uma das grandes diferenças entre o fio de sustentação com espículas e aquele que é liso. Entendi, Rafa. Então quer dizer que quando eu quero tracionar o tecido, quero puxar, eu preciso então estar pensando nesses fios que tem garrinhas, né? Isso mesmo. Comercialmente, inclusive, a gente chama de COG, essas garrinhas, viu? Ah, entendi. Então as garrinhas é que vão fazer a ação do lifting imediato. Sim. Por que você falou que ele também fica fazendo lifting tardio? Porque ele vai estimular colágeno, gente. Ele vai estimular a nossa matriz de sustentação. E vai somar esse estímulo com a sustentação que ele já está dando. Então ele faz uma ação imediata e uma ação tardia. Rafa, se eu usar só fio liso, você vai ter só a resposta da ação tardia. Então quer dizer que os fios, dependendo de como eu for trabalhar, dependendo do que eu quiser estimular, dependendo da característica do meu paciente, eu vou ter expectativas de resultado diferente? Lindo! Se você entendeu isso, mais de meio caminho andado já foi, então. Por quê? Se tem propostas clínicas diferentes para se trabalhar com os fios, a gente também tem fios com característica clínica totalmente diferentes e com indicação em relação qual é o tecido, qual é a função, qual é a característica que você vai ter, se tem um lado certo para entrar com o fio, se pode entrar de qualquer direção. Eu trouxe aí alguns exemplos, pessoal, de fios ao longo das gerações. Então, desse meu ladinho aqui, ó, a gente tem as variações dos fios lisos e daquele meu ladinho ali, ó, a gente tem as variações destes fios com espículas, tá? O fio no primeiro começo é legal aí, o fio logo no início de tudo, e o material que eu vou citar agora chama polidioxonona, ou para os íntimos, carinhosamente, a gente chama ele de PDO. Ele é um fio de sutura cirúrgica. E ele era muito utilizado em cirurgias onde eu precisava suturar alguma região e ia fechar essa região. Então, vamos supor, uma cirurgia cardíaca. O cirurgião fazia todo o processo, ele precisava dar algum ponto interno, ele poderia dar esse ponto interno com fio de sutura de PDO.
E o que eles começaram a observar? Que as regiões dessas suturas ganhavam espessamento da placa de colágeno. Ganhavam um tendão fibroso colagênico que não estava lá antes. Isso despertou interesse, pessoal, porque convenhamos, é um biomaterial, é biodisponível, é biodegradável, nosso corpo manda embora através do processo de hidrólise e ainda faz colágeno e deixa o colágeno no lugar dele. Ai, que esse fio é interessante para eu trabalhar na estética. Ai, que esse fio até que tem uma proposta clínica bem pensada. Tem não? Tem sim. E aí eles começaram a fazer as variações. O fio é por conta da forma que eles fazem a condensação da molécula de polidioxonona. E ele pode ter algumas variações. Ele pode ter uma característica lisa, como esse primeiro aqui de cima, dessa coluninha, onde um único fio, ele é guiado através de um canulário, que pode ter ponto ou não, depende da espessura do fio. E ele vai ser solto lá dentro do nosso tecido cutâneo. Gente, vocês sempre hidratando, viu? Então você entra com a agulhinha para ela seguir como caminho. No que chega lá dentro, você recolhe ela. Isso mesmo. A agulha volta e o fio fica lá dentro. E fica lá dentro estimulando colágeno, estimulando elastina. Foi ganhando as graças, né? Nossa, ele estimula. E se eu colocar mais fio, será que estimula mais? E eles viram que sim. A quantidade da placa colagênica que era formada pelos fios de PDO seguia praticamente, gente, uma mesma proporcionalidade. Se eu quero mais colágeno, eu preciso ter mais fio ao total. Então eles começaram a fazer algumas variações. Pegaram esse fio liso, daí eles enrolavam no canulário para aumentar a quantidade total de fio que ia ficar lá no tecido. Daí eles pegaram esse fio e fizeram fios gêmeos. Faziam uma duplinha, fazia um trançado e aumentando o total de fios. Hoje a gente tem um fio de chuveirinho até, gente. São vários, tem de 10 a 20 fios monofilamentosos, não espiculados, sendo entregue na cânula. Então é para fazer aquele boom de super bioestimulação dentro das zonas de suco, dentro das zonas de sustentação orbicular e por aí vai. Só que esses fios, eles têm como uma característica bioestimular. Rafa, eu vou colocar aí, o tecido vai subir de imediato? Não, porque a função dos fios lisos são indução de bioestimulação do colágeno com densificação do tecido e possível lifting tardio. Se a matriz é muito boa, se você conseguir fazer um colágeno da melhor qualidade, ainda estimular a própria elastina, você vai ter tração, mas lá na frente, gente, lá do outro lado. Então esse fio, inclusive, tanto faz a ordem, se é de cima para baixo, de baixo para cima. O que vai mudando? Esses outros fios aqui. Esses fios que são os chamados fios de característica espiculada, os nossos COGs. Então, os COGs eles foram passando por várias gerações, por várias famílias. Eles eram, num primeiro momento, que nem aí, nessa primeira imagem, unidirecionais. Então, eu tinha que ter um ponto de amarração. Ele não conseguia aguentar o tecido sozinho. Então, se a garrinha estava nessa direção assim, ela fazia o lift. Mas se eu não amarrasse, o que acontecia? Baixava. Então eu subia com a garrinha, mas sem segurar, baixava. Olha o que eles fizeram daí de estratégia. Ué, eu não preciso de uma garrinha para subir? E eu quero que fique aí em cima? O que eu vou fazer? Ué, coloco agora uma outra garrinha que não deixa baixar. Porque quando essa for fazer assim, essa segura. Então é um fio que subia, posicionava e não deixava descer. E com isso, a gente conseguia fazer mobilização de tecido, conseguia fazer reversão, por exemplo, da bochecha, para subir pontinha do nariz, sem precisar amarrar esse fio em lugar nenhum. Por isso que o fio de sustentação, vocês também vão ver ele ser chamado de fio de autossustentação. Ele por si só dá conta de ficar aí preso no tecido, dá conta de ficar amarradinho no lugar certo. E com a vantagem, faz lift imediato e
Tardio, porque como o material também é polidioxonona, ele vai estimular colágeno. Mas, Rafa, é tão bom assim colágeno na vida, né? Por que eu tenho que pensar no de tração, que é um fio mais espesso, ter que abrir uma porta muito maior? Se eu posso trabalhar só com fio de bioestimulação? Olha, gente, com o envelhecer, a gente vai tendo mobilização dos coxins adipositários, a gente vai tendo perda da força dos ligamentos da face. E o nosso SMES, o sistema do músculo aponeurótico superficial, não consegue mais dar conta de segurar tudo sozinho, não. Ah, ele pede arrego, ele pede ajuda. Aliás, quem é o SMES, né? Essa é uma boa pergunta. Vamos entender um pouquinho mais? Vamos dar um zoom aí, gente. O SMES é uma película que fica aí meio que na subdivisão, acima de fáscia, abaixo da gordura, fazendo a conectividade então desse tecido fibroso esquelético, que é o nosso músculo, com os tecidos de preenchimento, com os tecidos conjuntivos do plano superior. Não é divino não, é a gordura mesmo, tá, gente? Os adipócitos. O que acontece? Se o SMES perder a sua força de sustentação e tração e baixar, todo mundo abaixa junto com ele que tá daí pra frente. Então o SMES começou a ser entendido como sendo assim, um coringão que se tem dentro dos tratamentos da face. Por que um coringão, Rafa? Ué, se todo mundo desce quando ele desce, será que se ele subir, todo mundo sobe? E eles descobriram que sim. Todo mundo subia, galera. Era uma coisa de louco. Começamos a nova era da plástica, que a gente fazia a ritidiplastia. Abria uma incisão na lateral da face, divulsionava o tecido até você achar o SMES, contraía o SMES e grampeava. Numa nova posição, cortava o resto de excesso de pele fora. Pronto, tá esticado. Tá aí todo sustentado, tá aí numa nova ação, num novo ponto de tratamento. Só que fica bem parecido com a imagem que está embaixo, inclusive a técnica, viu? Era uma cirurgia, era com internação, com anestesia geral, um tempo de recuperação significativo, e às vezes a gente não queria passar por tudo isso, né? Só que, se eu não fizesse a realocação, a gente corria o risco de começar a ter um processo da mobilização. E olha que legal, gente, como a gordura da face anda. Vocês estão vendo aí, amassando o rosto, a bochechinha dela? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha, você consegue ver certinho se esse rosto já está em processo de envelhecimento ou não, quando você vê aonde acumula a gordura da região zigomática, aonde acumula o abaixamento da gordura da região malar e pré-malar. Ou seja, olha como aqui essa primeira gordurinha está segurando o rebordo orbital e mantendo ele bem alto, com volume. Só que com o passar dos tempos, olha onde ele foi parar, gente. Foi parar aqui embaixo. Então, um dos pontos que a gente começa a fazer de observação da face e que são sugestivos, inclusive, do processo do envelhecimento facial, é que se eu tô com um acúmulo que fica acima, o meu ponto mais volumoso está acima da asa do nariz, eu ainda tenho uma face jovial. Passou da asa do nariz para baixo, eu já tô com envelhecimento da face e com característica de mobilização de tecidos. Ou seja, os tecidos não estão mais onde deveriam estar. Mas, Rafa, por que acontece isso? Gente, acontece pelas alterações do processo do envelhecer. Dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente dá um entendimento em todos esses tecidos adipositários, cada um desses coxins vai poder se movimentar. Só que entre eles, vocês veem que tem uma parte esbranquiçada? Essa parte esbranquiçada são ligamentos de sustentação. A face tem alguns ligamentos de sustentação específicos que dão uma correlação
entre os tecidos como o temporal, como o zigomático, de zona de malar, o ligamento mandibular. Esses ligamentos eles vão segurando a gordura na região certinha. Só que esses ligamentos são tendinofibrosos, colagênicos também. Se o colágeno vai embora, como que você vai continuar segurando daí essa fibra, toda essa gordurinha? Não consegue. Daí, os seus ligamentos perdem a força de sustentação, perde a correlação de como controlar essa força de sustentação e, de repente, começa, inclusive pela região frontotemporal, o ligamento que vocês têm aqui da região superior temporal, ele se perde e você começa a ter o aprofundamento da têmpora. E daí, o ligamento da têmpora, gente, tá? Vocês vão ver que ele abaixa, soltando a gordura da região malar. E daí para por aí, antes fosse, gente, antes fosse, tá? Por quê? O ligamento mandibular também vai se soltar. Rafa, então quer dizer que para onde vai parar tudo isso? Pro chão. Entender esses ligamentos é muito importante, inclusive, quando vocês fazem uma técnica de preenchimento, viu, gente? Por quê? Esses ligamentos estratégicos, eles estão segurando todos os tecidos, porque a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar excesso de volume nessas regiões. Se distender demais, eu posso induzir uma elastose dessas estruturas nobres de sustentação. Eu não vou ver na hora, porque está tudo cheio de preenchimento. Mas e quando esse preenchimento começar a murchar? Vai começar a mobilizar. E a mobilização faz com que as gorduras parem em locais errados. Então, a região do malar e da bochecha, como um todo, ela acaba adentrando a zona do sulco nasogeniano. A gordura da bochecha e do contorno mandibular e da região mandibular acaba acumulando tudo no ponto médio, que é onde puxa com mais força o platisma e forma a jaw, ou seja, a bolsa de gravidade, forma o bulldog. Então, preservar esses ligamentos, galera, é muito importante. Tentar entender que esses ligamentos, se eles estiverem em dia, eles conseguem reorganizar a face toda, é muito importante. E a gente precisa muito deles funcionando. Por quê? A idade promove muita alteração. Muita alteração. É alteração com afinamento epidérmico, alteração com afinamento dérmico, é alteração com perfil de afinamento hipodérmico. Alguma dessas gorduras aí da face, elas têm tendência a atrofiar, viu? Daí perde a sustentação. Nem os ligamentos verdadeiros, que estariam lá para dar esse suporte, vão conseguir fazer a elevação do tecido. Ixi, Rafa, e tem mais? Tem mais. Para nos ajudar, não é só a classe de tecidos moles que envelhecem. Não. Os tecidos rígidos também envelhecem. Ai, que merda, gente. Por quê? Repara na caveirinha lá em cima. Ou aqui embaixo. Vocês estão vendo o que aconteceu no rebordo do orbicular dela? Olha como a cavidade está distendendo, está aumentando. Se isso daqui está aumentando, eu estou perdendo sustentação. Os meus festões foram embora. Olha como que o osso zigomático no lado jovem está muito mais largo do que no lado velho. Estou sofrendo reabsorção. E vocês estão vendo que, olha lá, na parte da dentição, olha como a mandíbula aplainou, bem como também a maxila vai aplanar um pouco. E vai, ó, fechar nessa direção. Então, todo paciente idoso vai ter tendência a terminar como um classe 3, ou seja, isso aqui, ó. A arcada inferior projetada em relação à arcada superior, por causa dessa reabsorção. Impacta também na angulação, impacta em um monte de desordem e vai gerando daí para o paciente uma coisa que a gente chama de perda da dimensão vertical. Vai ficando mais curtinho, vai ficando mais retruso, vai ficando todo mais largado.
Mas, Rafa do céu, se a gente sabe disso tudo, por que a gente não cuida? Esse é o ponto. A gente vai cuidar. E o fio vai ser uma nova alternativa, uma nova estratégia para que vocês consigam trabalhar. Então a gente vai trabalhar em cima da indução com os fios. É isso mesmo que eu estou entendendo, Rafa? É. Por quê? Olha só. Quando vocês têm os ligamentos verdadeiros, e se eles ainda estiverem bons, são eles que meio que ordenam tudo aí na nossa face. Tudo mesmo. Então, com eles, você dá sustentação dos coxins adipositários. Com ele, você dá reorganização. E se você reposiciona ele, você tem rejuvenescimento. Vocês sabem, galera, que um dos novos entendimentos aí do rejuvenescimento facial foca a têmpora como sendo uma zona importantíssima e estratégica no preenchimento e também para a parte de sustentação dos tecidos. Quando a gente começa a envelhecer, sofre o aprofundamento da região temporal e daí a gente acaba sofrendo um processo que é chamado de esquelificação da face. Esquelificação da face é chatinha, viu, gente? É uma região anatômica onde você já tem um afinamento muito maior do que outros pontos correlacionados. Você acaba tendo aí... Uma imagem não veio. Você acaba tendo aí uma inter-relação entre eles aonde? Olha quem que a gente tem que pensar bem. Septo temporal, os ligamentos orbiculares, o ligamento zigomático, o ligamento do masseter. Então esses aqui são os três principais que a gente tem no mesmo feixe. Então, ó, eu tenho aqui o meu ligamento superior, ligamento orbicular, eu tenho o ligamento da região zigomática e eu tenho o ligamento do masseter e o ligamento mandibular. Galera, esses ligamentos, se você reposiciona eles, eles são chave. Eles são aqueles que meio que tem todos os outros tecidos acorrentados. Então, quando você reposiciona ele e puxa eles, você puxa todo mundo junto. Quando você bioestimula ele, você melhora a densidade da pele como um todo junto. E daí que vem o nosso queridinho fio. Rafa, o fio de PDO, então quer dizer que ele vai ter aí uma grande vantagem em relação às outras técnicas? Pode ter algumas vantagens, pode ter algumas desvantagens, como tudo, né, galera? Nada é perfeito. O fio de PDO, ele vai bioestimular colágeno. Quanto maior o número de fios e quanto mais grosso for o fio, maior vai ser o estímulo de colágeno. Então, vocês conseguem melhorar significativamente a produção, seja em pele fina, pele espessa. A altura de inserção preferencial acaba sendo na hipoderme. Mas eu tenho também o fio de tração. Aquele que tem capacidade de puxar, porque as garrinhas vão entremeñar o tecido, e colocar eles em posições diferenciadas. Rafa, mas isso seria indicado em que situação? Vamos pensar que vocês às vezes estão vendo que ó, o sulco nasogeniano do paciente já está muito marcado. Por quê? Com aquele brilho da bochecha aqui embaixo. Quando você sobe tudo de novo, você reposiciona a face. E ao reposicionar a face, você tem uma melhora clínica automática. Então o fio, ele vai reposicionar quem, Rafa? Os ligamentos. E reposicionando os ligamentos, você vai fazer tração de todo o tecido adjacente que está amarrado inclusive pelo SMES. Você quer dizer que então um fio pode puxar toda a face de volta para cima? Não, só quero dizer. Prefiro mostrar. Então, eu separei, gente, alguns resultados aqui para mostrar para vocês, tá? Tanto os meus quanto da professora Camila que dá aula comigo e alguns videozinhos da implantação de fios de PDO e mostrando como às vezes não é só
preencher e volumizar com hialurônico? Eu preciso avaliar se não teria que gastar muito produto de hialurônico, correndo o risco de romper esses ligamentos ou gerar uma elastose para eles. Eu tenho que pensar a longo prazo se esse novo cordão tendino não vai ser melhor para o paciente. Eu tenho que pensar na segurança também. Como o PDO é praticamente uma técnica onde o biomaterial ele não ocupa espaço, o risco de você ter uma congestão é muito menor do que comparado com grandes volumes de preenchimento. Nossa, muito melhor. E sobe, gente. Eu até brinco com os meus alunos no curso de fios, que eu falo assim, olha só, nós não somos Viagra, mas fazemos a coisa subir. E é bem isso quando você começa a trabalhar com fio, porque dá uma olhadinha nesses resultados. Olha esse aqui, gente. Esse daqui, quando eu fiz o post dele da primeira vez, me perguntaram assim, Rafa, quantos ml você colocou nesse cara? Falei, nele? 1 ml. Que? Como que você fez essa angulação aí? Como que você fez o mento dele? Essa maçã do rosto que subiu? 1 ml. Que milagre é esse, Rafa? E foi pra ponta do nariz só. O quê? Quer dizer que o resto não tem? Ah, ó, Cleire, eu tento dormir sim, viu? Às vezes. Aquele efeito que levanta a sobrancelha com fios, hoje o que está em alta chama Fox Eyes, que é um levantamento lateralizado da região da sobrancelha, tá? Ah, então quer dizer que essa taxa aí dos fios, eu consigo fazer ângulo, diminuo papada, consigo desenhar o rebordo mandibular e ainda reposicionar o ponto da região malar. É isso aí. Você vai criar no rosto, galera, aquilo que a gente chama de novos pontos de tração. E esses novos pontos de tração, eles conseguem reorganizar a face como um todo. Eu gosto de fazer quando eu faço um full face assim, porque você coloca tudo de volta no lugar, gente. Tudo no lugar. E convenhamos, para a pessoa é muito bom, porque o ganho de autoestima, de se sentir melhor, não tem nem comparação. Olha esse caso aqui dessa senhora. Essa é da Camila, ó. Olha como o reposicionamento de pele melhorou o suco nasogeniano dela, melhorou o contorno do rebordo, diminuiu o aprofundamento. Então suavizou muito, significativamente. Olha só, estão me perguntando. Ô Cleire, eu tenho uns ainda na manga que, pelo amor de Deus, o fio é muito legal. Ó, a Diana Mendes nos perguntou o seguinte. E Rafa, qual a duração desse efeito? Bem, a duração desse efeito, pessoal, vai depender do biomaterial que você utilizou. Se era monofilamentoso, se era multifilamentoso, se é de tração, é um fio fino, é um fio grosso. Por quê? O fio ele vai sendo substituído. O corpo faz hidrólise do PDO, mas o que fica no lugar é um tendão fibroso que dá aquela sustentação. E olha que legal, eu apresentei até na palestra desse final de semana um estudo que eles viram que não é só na região de entrada da cânula. As zonas proximais também criavam novos colágenos, novas fibras e ramos de sustentação. Então, em média, a gente fala que um fio liso ele fica aí de 3 meses a 6 meses para fazer a reabsorção. Um fio com espículas de 6 meses até não mais que 1 ano para fazer reabsorção. Só que quanto tempo que vai durar esse colágeno? O tempo da degradação convencional do colágeno. A expectativa de resultados que a gente tem aí pro fio de tração é que fique de 1 ano e meio a 2, mais ou menos, o resultado.
Pode voltar e às vezes tracionar um pouquinho mais no ano seguinte, Rafa, não deu tudo isso ainda de tempo, mas eu era um paciente que estava com uma flacidez muito grande, a pele estava muito fininha, depois que colocou o fio, até isso melhorou. Posso fazer um upgrade do fio que foi colocado? Não só pode, deve, viu? Em média, olha, me perguntaram o seguinte, Rafa, quantos fios são necessários em um caso de full face em média? Olha só, Nando, você vai ter uma média de, se for um full face, tá? De 4 até 5 pares de fios por M-face. Então, o saquinho, por exemplo, vem com 20 unidades. Então, você usa as 20 unidades, 10 de um lado, 10 do outro. Por quê? Você pode fazer reposicionamento do terço superior, você pode fazer reposicionamento do terço médio inteiro, você pode fazer angulação de mandíbula, você pode fazer um fio guia de sustentação e você pode fazer um fio para o pescoço. Então, com o saquinho você consegue praticamente fazer um rosto full face. Nesse paciente que vocês estão perguntando aqui, ó, nesse caso, ó, este aqui, ele é um que tem 4 pares de fios em cada lado. Então, ele tem um na região temporo-frontal, ele tem um na região premalar-malar, ele tem um par na região de reorganização mandibular e ele tem mais um par aqui na região do pescoço. Então, foi trabalhado com esse total de fios aí. Rafa, então quer dizer que o fio ele consegue gerar essas condições? Consegue, gente. E vocês ficam surpresos, porque olha só esse caso aqui. Tá vendo esse paciente? Esse paciente foi da Camila. Ele já tem uma maçã do rosto muito projetada. Só que tava com um pouquinho de suco naso ainda. Você viu que o brilho da bochecha ainda tá um pouquinho baixo. Daria para melhorar esse brilho como um todo. Mas como ele já tem a maçã do rosto alta, gente, se colocar muito preenchimento nele, ele vai ser daquele que vai sorrir e vai fechar o zoinho. Então o que pensou-se? Bem, como dar uma definição não volumétrica? Fios. Como conseguir fazer mobilização de tecido sem deixar pesado? Fios. Como gerar ângulos. E isso é uma das novidades que a gente acabou descobrindo com as técnicas de amarração diferenciada dos fios. Porque esse paciente aí, gente, ele tem 0 de preenchimento no ângulo de mandíbula. Esse paciente, ele conseguiu esse resultado por técnicas diferenciadas de entregas de múltiplos fios, mas técnicas de amarração. Então, como eu prometi para vocês, que hoje a gente ia mostrar um monte de coisa legal, eu tenho um videozinho desse paciente sendo preparado. Tenho. Olha só, espera aí que eu tenho que chegar só nele agora. Aqui. Olha lá, gente. Então, os fios em cima para a região malar. E essa técnica diferenciada agora é embaixo para fazer pelos nós a sustentação. E olha como vai criando ângulo, gente, ó. Então, vocês viram? A técnica é feita com o fio sendo entregue na hipoderme. E com base nessa técnica da hipoderme, vocês conseguem criar ângulos. Olha como deixa o quadradinho. Então, são essas belezinhas aí, pessoal, que a gente quer que vocês que trabalham com fio comecem a entender. Ver que existe uma possibilidade de uma viabilidade clínica bem legal e que dá um resultado imediato. E também com um risco de intercorrência significativamente baixo. Tá? Bem relativo mesmo. Nossa, Rafa, mas vendo a Camila fazer parece tão fácil, parece tão simples. Como que eu poderia treinar a mão para conseguir fazer isso melhor? Aí que tá a grande sacada. Quem de vocês já ouviu falar, por exemplo, em curso que a gente faz em cadáver fresco?
Curso em cadáver fresco, Rafa. Como assim? Curso em cadáver fresco, gente. Curso onde vocês vão aprender como trabalhar com fio, como aprender a colocar o fio, tudo de forma segura. Vamos dar uma olhada o que seria isso? Olha só. Aqui a gente tem uma peça anatômica e a gente vai mostrar um pouquinho nessa peça a questão da reorganização do terço médio. Então, a massa do rosto pode cair, pode se perder e o fio vai ser colocado na região. Olha lá, simulando a entrada. Isso, se fosse daí o curso mesmo, estaria sendo colocado direto na pele. É bem legal, gente, porque depois a gente pode dissecar e ver todos esses fios. Ver como ficou a amarração, se passou no compartimento certo, se não passou no compartimento, o que aconteceu de erro. Ver essas técnicas, aonde são os pontos de ancoragem, os pontos de sustentação onde você pode dar esses nós extras. Fios para fechar a aba funciona assim, Andressa, só que tem características certas para isso, viu? Olha lá, falando dos pontos de amarração. Aqui a gente faz até alguns cálculos, pessoal, para saber se é mais inteligente parar antes ou estender, ou mesmo entrar na linha capilar para dar sustentação a essa do fio. E daí a gente vai aprender quando coloca um fio sozinho, quando a gente faz um vetor de força. Tchau, tchau, galera. Boa noite.